E aí galera, Fabrício aqui para mais um vídeo, dessa vez de análise do primeiro episódio de Kamiwai Game, ou que muita gente já tá chamando aí de No Game No Life da Shopee. Então aqui eu vou te mostrar o que eu achei desse primeiro episódio, que é um anime que não tem esse hype todo assim, mas pode ser uma surpresa dessa temporada. Então se você gostar dessa análise, curte o vídeo para mim saber que vocês estão curtindo esses tipos de vídeo de análise, para assim eu poder trazer mais aqui. Se inscreve também para não perder nenhum vídeo aqui de análise, lista, recomendação, isso dá muita moral pro canal. Valeu, gente! Beleza, vamos lá. Existe o jogo dos deuses, onde os humanos enfrentam algum desses deuses, que é transmitido para todo mundo, e virou uma coisa normal assim esse jogo dos deuses. E o que deu para entender é que os humanos não escolhem os deuses que eles vão enfrentar, eles simplesmente entram num portal e eles já estão no ambiente desse deus. Então no início do anime mostra como que é esse jogo, as pessoas dentro desse ambiente lutando contra um desses deuses, que parece que tem um poder do ambiente que ele tá. Por exemplo, um grupo de pessoas está num vulcão e o deus que está nesse espaço é um usuário que solta fogo. Então pode ter essa relação dos poderes dos deuses com o ambiente que ele tá. Cada deus tem o seu ambiente e o poder dele tem a ver com esse ambiente. E a gente vê um monte de gente assim, um monte de pessoas sendo derrotadas, e aqui é daquele tipo de que se você for derrotado, você continua vivo ainda, só que você volta para o mundo normal. E tem várias dessas pessoas que acabam voltando porque foram derrotadas. E uma curiosidade aqui é que essas pessoas que entram nesse jogo dos deuses são chamadas de apóstolos. E aí mais pra frente aparece o Fei, que é o nosso protagonista, e todo mundo fica impressionado assim com o Fei ali, quando ele chega na cidade, como se ele fosse uma celebridade. E ele vai para um lugar que chama Corte Arcana, que é onde esses desafiantes do jogo dos deuses ficam. E geral que tá lá também fica impressionado com o Fei quando ele aparece assim. É dito que ele ficou fora durante 6 meses para procurar uma pessoa, e essa pessoa era quem ensinou ele a jogar. E ele encontra a gerente dessa corte, que chama o Fei para ir com ela encontrar uma pessoa que diz que queria que trouxesse o melhor jogador dessa era. E essa pessoa é uma deusa que há 1 ano foi encontrado dentro de uma geleira. E por que ela estava nessa geleira? Porque no passado ela se escondeu durante um pega-pega com humanos, só que enquanto ela se escondia, ela acabou dormindo e passando por toda a Era do Gelo durante 3.000 anos até ela acordar. E essa deusa é um avatar de fogo em forma de dragão, só que como que ela tá na Terra, ela não é mais uma deusa e teve todo o poder dela reduzido, mas mesmo assim ela continuou sendo muito forte, só que eles não sabiam disso, e essa corte pegou ela meio que pra vigiar ela. Só que agora qualquer coisa que irritar ela, toda a cidade pode estar em risco. Por isso que a gerente falou pro Fei que era ele que ia vigiar ela agora. E a gerente explica sobre esses deuses, que são seres espirituais superiores, conhecidos como deuses. Eles desceram na Terra, mas ninguém sabe o porquê disso. E eles querem saber por que ela ainda está aqui na Terra. E o único capaz de fazer essa vigia é o Fei, que pelo que a gerente dá a entender, ele não morre, e o Fei confirma isso. A gerente até fala sobre um negócio de Arise, que o Fei não morre. O que dá pra entender aqui, pelo menos na minha visão, é que todas essas pessoas que enfrentam esses deuses têm esse Arise, que é um tipo de uma habilidade, e no caso do Fei é de ser imortal, pelo menos foi o que eu entendi. E pode ser esse o único motivo do Fei ser capaz de vigiar essa deusa, porque os deuses têm um poder absurdo, que pode destruir uma cidade inteira. Então pra conter isso, o Fei tá ali. Além de ser o melhor jogador dessa era, pelo menos considerado, ele ainda é imortal. Então se ele sofrer algum ataque dessa deusa, não vai fazer efeito nele. E a gerente finaliza aqui dizendo que foi a própria deusa que escolheu ele. Os dois entram no quarto dessa deusa, que tem muito jogo espalhado, e o Fei já vai mostrando a habilidade dele em jogos. Ele pega 2 dados e simplesmente fala os 2 números que cada dado vai cair. E ele lança os dados e os 2 caem nos 2 números que ele disse. E aí ele fala que tem toda uma técnica para isso, mostrando realmente pra gente que ele não tá ali de brincadeira. Ele não é considerado o melhor da boca pra fora. O cara mostra que ele é brabo, e a gerente fica surpresa com aquilo. E aí aparece a deusa, e aqui é interessante porque quando aparece a deusa, na mente do Fei já vem uma lembrança dele com uma mulher jogando. E essa mulher, pelo que eu entendi aqui, pode ter sido a mulher que ensinou o Fei a jogar. E ele lembrou dessa lembrança por causa do cabelo vermelho que essa deusa tem, e que essa mulher também tinha. Mas vamos lá, voltando.
A gerente apresenta o Fei pra deusa falando que essa era a pessoa que ela tinha pedido, o melhor jogador. E ela vai falando sobre o Fei desde que ele se formou há 3 anos atrás, ele já tinha vencido 3 jogos contra os deuses, e ela vai falando e o Fei só observando a deusa porque ele mesmo disse que ela era muito parecida. E isso daqui pode ter a ver com a mulher que ele disse antes, que ensinou ele a jogar. Então beleza, a gerente vai embora e fica só os dois ali sozinho. E a deusa já começa ali falando pra eles começar a se enfrentar no jogo já de primeira assim. O Fei até fala pros dois se apresentar um pro outro antes, só que a deusa já tinha isso daqui em mente e por isso o jogo ia ter a ver com apresentações dos dois. E aí ela vai colocando um monte de carta em cima da mesa que o Fei percebe que nelas está escrito nome, cidade, hobby, sonhos, idade e pra que isso? É que a deusa, quando estava entediada nessa base, ela criou esse jogo da memória de apresentação, onde ela fala as regras, como que funciona, que é a mesma coisa do jogo da memória. Se você tira 2 cartas igual, por exemplo, que está escrito cidade natal, a outra pessoa vai ter que responder na onde ela nasceu. E se você tirar 2 cartas diferentes, a pessoa não vai responder. Aí tá, quando você pensa que o Fei já mostrou o potencial dele, ele faz o quê? Simplesmente, enquanto a deusa tava embaralhando as cartas, tipo, durante 2 segundos, ele fala pra ela embaralhar de novo, porque quando os dois estavam ali conversando, ela esqueceu de virar o que tava escrito nas cartas de cabeça pra baixo, e o Fei conseguiu decorar onde tava todas as cartas. Mano, isso é absurdo, o cara simplesmente decorou onde cada carta tava. É hack, só pode, mas beleza. A deusa fica impressionada com isso daqui e o Fei explica que quando ele era pequeno, uma pessoa treinou ele até a morte nos jogos. Só que acontece um negócio aqui, o Fei é muito honesto porque a deusa fala que ele podia ter trapaceado usando a habilidade de memorização dele. Só que mesmo assim, ele disse pra ela sobre isso e aqui de duas uma. Ou o Fei é aquele prota que a gente conhece, que é bonzinho, honesto, ou ele tá meio que dizendo, mano, eu não preciso trapacear, eu sou brabo, eu consigo vencer normal esses deuses. Pelo menos no anime eu acho que ele deve ser aquele prota gente boa e tal. Só que o diretor pode ter colocado essa parte aqui, tanto do dado quanto dessas das cartas, pra mostrar o potencial dele e que ele não precisa trapacear pra ganhar de ninguém. Mas aí começa a partida e ao invés das cartas ficar ali em cima da mesa, a deusa usa o poder dela pra fazer as cartas flutuar e começar a rodar no ar. E aqui tá o diferencial, todas as cartas estavam rodando uma velocidade diferente. E por isso ninguém sabia, nem a deusa, onde estavam os par das cartas. E antes de começar o jogo, ela coloca uma regra aqui, que cada um vai jogar uma vez. Porque eu não sei se você já jogou o jogo da memória, mas quando alguém acerta, a mesma pessoa vai lá e joga de novo. Então aqui ela colocou que cada um vai jogar uma vez. Mas resumindo esse jogo todo, que tem muita falação, o mais importante aqui é que o Fei descobre que a deusa tem um sangue tão poderoso que se ela derramar um pouco no chão, todo o prédio derrete. Outra coisa, todos os deuses vêm de uma terra que chama Elementos, que é onde todo mundo ali, o pessoal, chama de reino espiritual superior. Então todos os deuses moram em elementos. E para os humanos chegar até lá, eles precisam usar tipo uma porta especial. E pelo que eu entendi aqui, é por essa porta especial que os jogadores conseguem ir até esses deuses nesse jogo dos deuses. Mas voltando pro jogo, a deusa consegue tirar um Coringa, que quer dizer o quê? Ela pode fazer qualquer pergunta. E ela pergunta assim, focado com o olho de dragão no Fei, qual que era o motivo dele ter se aproximado dela. E o menino treme na base, só que ele responde depois que ele tava ali pra ficar de olho nela, e ela sabia que podia ser alguma coisa desse tipo, só que teve um negócio aqui interessante, porque ela agradece o Fei, e ela fala que desde o início tinha gostado dele, e eu acho que é pelo estilo de jogo que ele tem e o potencial que ele tem pra jogar contra as outras pessoas. Talvez assim, ela tá admirando a força dele em relação ao jogo. Só que depois ela fala um negócio aqui bem esquisito. Ela diz, abre aspas, senão eu não me daria o trabalho de perguntar isso, não faria uma pergunta a um ser humano que não conheço. Isso é estranho porque será que ela já conhece ele de algum lugar assim? Eu acho que não, porque o anime mesmo fala que ela estava congelada há 3.000 anos. Então eu acho que essa frase aqui é mais pra que, pô, esse jogo aqui fez a gente se conhecer melhor e por isso eu fiz essa pergunta. Mas beleza, no final a deusa entende que o Fei não queria ganhar dela, aquilo tudo era só pra ele ter mais informações sobre a deusa, porque ele tava selecionando as cartas que ele ia tirar pra perguntar pra ela, mas a maioria das cartas que ele tava tirando era informação que não servia pra nada. E ela ainda dá uma chance pra ele perguntar agora
que o jogo acabou, qualquer coisa, qual a pergunta que ele ia fazer pra ela. E aqui a gente descobre duas coisas sobre a deusa, que o Fei perguntou por que a deusa não voltava pra Elementos, a casa dela, e por que ela tinha escolhido ele. A segunda, ela respondeu que ele era o único iniciante que tinha 3 vitórias no jogo, que é absurdo. E a gente vê que mesmo sem experiência tem um potencial muito alto, e isso tem muito a ver com o passado dele e quem ensinou ele a jogar, que eu tô bem curioso pra saber quem que é essa pessoa. Mas tá, a deusa fala pro Fei que escolheu ele e quer zerar o jogo dos deuses do lado dele, porque ela veio pra Terra no passado pra brincar com os humanos. Só que esse sistema de mundo de elementos pra Terra tem um negócio aqui. Você só pode ir de elementos para a Terra, mas você não consegue voltar da Terra para elementos. Então meio que ela fica presa aqui na Terra e com isso ela não consegue voltar a ser uma deusa. E para isso que ela quer a ajuda dele, para ganhar 10 vezes o jogo dos deuses, para zerar o jogo. E aqui tem um negócio interessante que eu não falei, porque eu tava querendo guardar para essa parte. Sabe o Arizes que eu falei que o Fei tem da imortalidade? Então, os deuses estavam lá sem fazer nada antigamente, no passado, e deu esses Arizes para as pessoas, para os humanos, essas habilidades, para que as pessoas pudessem desafiar eles para um jogo. E aqui entra o jogo dos deuses, que tem 7 regras. A primeira é que se o humano receber um Arize dos deuses, ele vira um apóstolo. A segunda regra é que os humanos que recebem o Arizes ganham poderes sobre-humanos ou mágicos e pode desafiar os deuses. A terceira é que todos os jogos dos deuses acontecem em elementos, no território deles. A quarta regra é que a Arize só pode ser usada em elementos. A quinta regra é se o apóstolo ganhar um jogo dos deuses, ele pode usar parte desse Arize dele no mundo real. E quanto mais ele vence, mais ele pode usar esse Arize no mundo real. O sexto é, os apóstolos perdem o direito de jogar depois de 3 derrotas. E a sétima é, depois de vencer 10 vezes os deuses, o jogador zera o jogo e aí vem a recompensa. E voltando pro que a deusa estava dizendo, ela quer zerar esse jogo com o Fei para ela voltar a ser uma deusa, porque segundo ela, a recompensa de zerar o game é que você pode pedir qualquer coisa, e não é só uma vez, é várias vezes. Você tem muito desejo para pedir, e por que isso daqui? Porque até agora, desde o começo do jogo, ninguém ganhou. Então pra mim os deuses vão cumprir essa recompensa, porque eles pensam que se ninguém ganhou até agora, ninguém vai ganhar mais. Então a gente pode dar essa recompensa, pelo menos é o que eu acho. E o episódio finaliza com a deusa e o Fei para um jogo dos deuses por esse portão divino. Mas beleza, eu não sou um cara técnico assim, mas o design tá simplificado, ele podia estar mais detalhado assim, porque a única parte que teve algum detalhamento assim, algum detalhe, foi nessa parte do olho da deusa, que ficou muito da hora. Mas mesmo sendo simplificado ainda, eles conseguiram deixar, pelo menos nesse primeiro episódio, tudo certinho. Não tem aquele design, sabe, tudo torto. Na animação aqui tá beleza até agora, porque na primeira parte teve aquela cena de abertura de várias pessoas numa nevasca e tinha um movimento ali na roupa deles, e também quando aquelas pessoas foi lá para enfrentar os deuses teve um pouco de movimentação, mas assim, não mostrou tanto se a animação tá boa ou não. Mas no episódio que vem, como que ficou um gancho nesse primeiro episódio, que eles vão enfrentar um deus, então a gente vai ver se a animação ficou boa ou não. E assim, esse episódio aqui foi mais um Slice of Life para mostrar como funciona esse mundo, os deuses, e aqui só fica as perguntas, o que esses deuses estão fazendo ali? Tem algum objetivo maior que eles querem? Ou eles estão ali só para se divertir? E essa mulher que o Fei tá procurando, a mestre dele, ela tá na onde? Ela fugiu para algum lugar? Ela foi capturada? E ainda mais, ela pode ser a mais forte jogadora desse mundo, já que o Fei é considerado o mais forte dessa era, então ela pode sim estar num nível igual ao dele. E assim, foi da hora esse primeiro episódio, mais sobre essas informações, curiosidades de como que funciona esse mundo. Mas é o primeiro episódio, eu não sei se eu vou continuar, mas você acha que você consegue tancar esse anime aí? Você acha que você vai assistir esse anime? Comenta aí embaixo, e se você quiser análise, porque essa é só a primeira análise da temporada, gente, porque tá vindo aí só os brabo, análise de Kaiju, Windbreak, dos Power Rangers do mal, Yozakura e por aí vai. Então você tem que se inscrever se você quiser mais análise, lista também e recomendação de animes. Fica de olho na nossa comunidade que eu solto muito conteúdo extra por lá. Valeu de coração, gente. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!